Olá pessoal, tudo bom com vocês? E aí, animados para nossa aula de hoje? Espero que sim! Então, hoje nós temos aula de ciências e eu quero que vocês peguem aí a folhinha que a tia já mandou para casa. Essa daqui, ó. Então, tudo que eu vou falar, como sempre, vocês já sabem, já estão acostumados, vai estar nessa folhinha aí, tá legal? Então vamos lá. Nosso primeiro assunto de hoje, para fixar ainda mais esse assunto, nós vamos continuar, falando sobre a chuva ácida. Então, o que é a chuva ácida? A gente já viu semana passada que é um problema ambiental típico, comum das cidades com cidades que são industriais, ou seja, que tem grandes polos de indústrias, grandes cidades, como diz aí na folhinha, países em desenvolvimento. Aí a folhinha até cita, o Brasil, o México, China, são alguns desses países que estão em desenvolvimento, que tem mais possibilidade de ter a chuva ácida. Então, pessoal, e por que essas chuvas são consideradas chuvas ácidas? Porque elas, na sua composição, elas têm muito ácidos, muitos gases que poluem, entendeu? Que junto, na mistura deles, acaba se tornando um ácido que prejudica, como a gente vai ver, plantações, animais, nós seres humanos, enfim, tá legal? Aí na folhinha fala que a chuva ácida ela pode ter duas origens, a origem natural, e a origem antrópica. A natural a gente já meio que conhece, já ouviu falar pelo menos, que são os vulcões, que são os agentes naturais que favorecem a formação de chuva ácida, pois lançam gases, partículas e compostos de enxofre e poeira à atmosfera. Os processos biológicos que se realizam no solo, nos pântanos e oceanos também são agentes que podem desencadear a chuva ácida, tá? Então essas são as formas naturais. E aí vem a ação antrópica, que são atividades individuais, que são atividades industriais. Foi essas que a gente falou, que acontecem em cidades e países com alto nível de desenvolvimento de indústrias, que é a queima de combustíveis fósseis por transportes, por fábricas e usinas termoelétricas, que emitem grande quantidade de gases poluentes. Lembra quando a gente estudou as fontes de energia, não é? A gente não falou sobre as usinas termoelétricas e como elas eram poluentes ao meio ambiente? Então, elas entram aí de novo, tá vendo? Então, ela ajuda na chuva ácida pela forma antrópica, tá legal? Aí vem falando sobre a composição da chuva ácida, vocês podem ver que tem alguns gases como enxofre, dióxido de carbono, nitrogênio, por aí vai. É só vocês lerem porque essa parte a tia assim nem cobra muito, é mais a nível de conhecimento. Do outro lado da folha vem também os gases poluentes, entendeu? E como que a gente pode encontrar eles? Então, um exemplo é esse aí, ó. Vou pegar minha folha aqui, ó. Um exemplo é o dióxido de enxofre, que está na combustão do carvão, na fabricação de fertilizantes, no aquecimento de minérios, por aí vai. O óxido de nitrogênio, na combustão de derivados do petróleo, na fumaça do cigarro. Então, o ácido clorídrico, nas indústrias eletroquímicas, nas indústrias fertilizantes. E o ácido fluorídrico, em indústrias de vidro e por aí vai. Então, tipo assim, às vezes a gente acha, mas não tem isso. Tem sim. E por que elas são, por que isso acontece em cidades e países com alto índice de indústrias? Por causa disso daqui. Porque vocês podem perceber que praticamente todas aqui são de alguma indústria. Aí embaixo a tia colocou uma imagem para vocês do que é a chuva ácida, tá? Ó, pode ser essa daqui, ó. Tá bom? E as consequências da chuva ácida, que aí a gente poderia falar inúmeras coisas, mas nós já sabemos que uma das principais, só um instantinho, uma das principais causas tá torto.
uma das principais causas é a infertilidade do solo, né, que prejudica o solo. Então, assim, onde cai a chuva ácida, dificilmente vai nascer plantas e vegetais e por aí vai, né, e quase impossível que nasça alguma coisa que a gente possa comer, se alimentar daquilo ali. Então, prejudica os solos. Os animais, se caírem nos animais, pode dar problemas, pode levar à morte, e a gente também, tá? Mas tudo isso já está explicado aí na folha. E aí nós vamos para o nosso segundo tópico, que é a camada de ozônio. Porque nós estamos falando de, não vou dizer problemas do meio ambiente, mas são problemas que podem acontecer se nós, seres humanos, não prestarmos atenção. Então, a camada de ozônio, ela existe, mas o que está acontecendo com a camada de ozônio é uma consequência nossa, tá bom? E aí, pessoal, na camada de ozônio, a tia explicou na semana passada, com a experiência do ovo, que a camada de ozônio é uma película que nos protege diretamente dos raios do sol. Então, é isso tudo. E o que faz com que a camada de ozônio possa vir a abrir um buraco ou ficar mais fina? São os poluentes que nós jogamos no meio ambiente, na atmosfera, né? Foi o que a gente falou. Falamos também sobre o CF6, lembra? Que é aquele gás poluente que geralmente a gente encontra em desodorantes, em tintas e por aí vai. Então, assim, o importante para a gente lembrar hoje é que a gente precisa evitar o máximo possível de poluir o meio ambiente, evitar produtos que tenham esse gás CFC, deixa eu ver se CFC, e é isso, né? Fazer a nossa parte, tá legal? Por último, nós vamos recapitular o efeito estufa. Então, vamos lá. Então, se a camada de ozônio nos protege diretamente dos raios solares, né, para que não penetre e comecem descongelando as geleiras, né, foi o que a gente falou semana passada, que prejudica a nós, nossa pele, os animais e no geral, o efeito estufa é o que faz com que a Terra se mantenha na sua temperatura ideal, porque sem o efeito estufa, ou a Terra ficaria muito quente ou a Terra ficaria muito gelada. Então, no caso desse efeito aí, ó, fala aqui, ó, que o efeito estufa originou-se da ideia de uma estufa usada para cultivar plantas. Nessas estufas, compostas por paredes e tetos de vidro, o calor entra e não sai, ajudando no aproveitamento desse calor pelas plantas que passam a se desenvolver melhor, tá bom? Então, por isso esse nome efeito estufa, porque a estufa serve para conservar, não é mesmo? Vocês já viram salgados na estufa? Então, por que o salgado fica lá dentro? Para conservar a temperatura, para deixar com que ele fique quentinho, para quando o cliente vier comprar um salgado quentinho. É mais ou menos isso. O efeito estufa também seria para isso, para ajudar a Terra a se manter na sua temperatura ideal. E, pessoal, no último tópico da folhinha, vem perguntando assim, mas por que o efeito estufa o efeito estufa se tornou um problema ambiental? Porque se a camada de ozônio, lembra que eu falei semana passada que elas estão interligadas? Então, se a camada de ozônio está diminuindo ou está abrindo um buraco, o sol está entrando com força. Se aquela película do efeito estufa, né, os gases que seguram o efeito estufa ali, que fazem acontecer esse processo, também já não tem mais, está diminuindo. O que acontece? Os raios solares entram com tudo. E se entra com tudo, logicamente a temperatura da Terra está só aumentando. Então, o que era para ficar ideal está só aumentando, está só esquentando. Por isso se tornou um problema ambiental, porque ninguém suportaria morar num ambiente muito quente. Ninguém aguenta. Aqui na nossa cidade, quando chega o verão, a gente já quase morre de tanto calor. Imagina se o mundo inteiro só fosse aquecendo, que nem um forno. Não daria para morar, né? Por isso que é um problema ambiental. Tá bom? Então, hoje a nossa aula foi essa, para recapitular tudo aquilo que nós já vimos semana passada, tá? Então, para fixar ainda mais conteúdo, vocês vão fazer essa atividade aqui, tá legal? Que tá aí na folha de vocês, ó. Eu posso até mostrar aqui, mostrei aqui, mas vou mostrar aqui também, ó. Começa aqui,
né? E tem essa outra parte aqui. Tá legal? Então, a nossa aula de hoje foi assim. Espero que tenha dado para vocês entenderem ainda melhor esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante que vocês vão ver ao longo da trajetória escolar de vocês, tá bom? Um grande beijo e até breve. Tchau!